Tudo bom? Oi, gente. Eu queria trazer uma palavra pra vocês e eu queria pedir pra vocês abrirem a Bíblia de vocês em Hebreus 4. E a gente vai ler Hebreus 4:13, que diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. O que eu queria conversar com vocês hoje é sobre tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente já fez um dia. Coisas que são nossas. Eu acredito que todo mundo tem alguma coisa que pensa, alguma coisa que sonha, alguma coisa que fez, que ninguém no mundo sabe. Que são coisas suas e que você não tem coragem de confessar isso pra ninguém. São coisas que estão na sua cabeça, são coisas que estão no seu coração. E você não fala isso pra ninguém, por medo de não ser aceito, por vergonha das coisas que você pensa, mas são coisas que você não controla. São coisas que fluem dentro de você, por mais que você não queira aquilo. E eu quero falar sobre o perigo dessas coisas. Primeiro, não existe coisa no mundo que você tenha feito, que você pense, que você faça, que você sinta, que o Senhor não saiba. O Senhor sonda o nosso coração e mais, o Senhor nos formou. Ele escreveu a nossa história, então Ele sabe o que a gente sente. Ele sabe o que a gente sente muito antes da gente sentir. Ele sabe o que a gente vai dizer antes que a gente pense. Então Ele é a pessoa que mais nos conhece no mundo. Inclusive, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então não tem como a gente esconder as coisas do Senhor. Por mais que a gente consiga esconder as coisas das pessoas à nossa volta, tente esconder as coisas de nós mesmos, o Senhor sempre vai te conhecer. O Senhor sempre vai saber o que você está pensando. E cara, Satanás é uma pessoa muito suja mesmo. Ele não pode tocar na sua vida, porque você é de Cristo. Então, ele não sabe o que você pensa, nem os seus sentimentos, mas ele constantemente lança setas, pensamentos, coisas no seu coração e na sua mente. E se você não cuidar, isso desce pro seu coração e aí você peca. Como assim, Bruna? Como assim? O pecado não é tipo assim, não existe você virar pra mim e falar assim, cara, eu pequei sem querer, quando eu vi, eu fiz. Não, não é dessa forma que acontece. A maior batalha, eu aprendi assim, e faz muito sentido pra mim até hoje. A maior batalha que você tem contra o pecado não é contra o pecado em si ou contra as coisas que a gente faz, mas é com a gente mesmo. A batalha começa na sua mente. Você não faz uma coisa sem pensar naquilo. Você não peca sem antes gerar aquilo. Tinha um pastor meu que ele sempre costumava dizer que você tem no mínimo 2 chances de evitar o pecado na sua vida. Como? Antes de você pecar, acontece 2 coisas. A primeira, você pensa naquilo. Então você tem que lutar contra o seu pensamento e repreender ele quando ele tá na sua cabeça. Se você não faz isso, ele desce pro seu coração. E a partir do momento que ele desce pro seu coração, você não pensa só naquilo, mas você começa a gerar sentimentos por aquilo. Seja desejo, seja formas de fazer e concretizar aquilo. E depois que aquilo desce pro seu coração, em 2 segundos, em milésimos de segundos, você faz aquilo. Então, quando você começar a pensar em coisas que desagradam ao Senhor, a gente sabe quando são coisas que desagradam ao Senhor. Uma coisa que eu aprendi é que, tipo assim, se você tem dúvida se alguma coisa desagrada ou não ao Senhor, você teria coragem de falar isso em voz alta pro Espírito Santo? Você teria coragem de falar o que você quer fazer em voz alta? Beleza, ele mora dentro de você e o Senhor sabe tudo o que você pensa e o que você faz e o que você sente. Mas uma coisa é ele saber e outra coisa é você falar isso em voz alta. Você teria coragem? Se não, com certeza isso não tem a ver com o Espírito Santo e isso não agrada a Deus. É uma coisa lógica. Então, Satanás ele é muito astuto e ele usa de todas as formas para nos conduzir ao pecado. Nem sempre o pecado é algo prazeroso de se fazer. Às vezes é algo que... Como é que eu vou exemplificar melhor? Muitas vezes o pecado não vem em uma coisa que parece ser boa. Muitas vezes o pecado vem em alguma coisa que é muito ruim, um sentimento que é muito ruim.
mágoa que você guarda de alguém. E aquilo vai gerando, isso começa com pensamentos e depois gera coisas no seu coração até que você faz alguma coisa e quando você vê, você para pra pensar no que você fez, Satanás vem e te acusa. Mas geralmente são coisas agradáveis. Satanás nunca vai te oferecer algo aparentemente ruim. Ele nunca vai te oferecer algo que não pareça ser bom. Ele mostra algo bonito. Ele te faz pensar que é algo bom, que de alguma forma vai fazer que você se alivie de alguma coisa que você está sentindo ou pensando, ou alguma coisa que você passou. Mas na verdade não, aquilo depois só vai te trazer sentimentos piores e você só vai se sentir pior do que antes de você fazer aquilo. Então, quando você coloca pro Senhor tudo aquilo que tá no seu coração, tudo aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem sentido, você traz pra luz todas as armas de Satanás. Todas as armas que Satanás está tentando aplicar na sua vida, fazendo com que você caia, com que você peque, para depois ele te condenar daquilo que você fez. Você coloca tudo aquilo à luz, você mostra aquilo. Um conselho, tudo que você sente, o que você pensa, antes da gente falar desse conselho, volta um pouquinho na sua Bíblia. Vai em Hebreus 3, no versículo 13 também, que diz assim: então exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, a Bíblia dá uma saída pra gente. Ela diz assim, cara, exortem uns aos outros, ou seja, aconselhem, conversem uns aos outros, sabe? Então, tipo, pega uma pessoa em quem você confia, em quem você tem liberdade de conversar, senta com ela e fala, cara, eu tô pensando nisso, 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 eu tô sentindo isso, 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 eu quero isso, 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 e eu não sei se isso é da vontade de Deus. E pede pra essa pessoa conversar com você, pra ela buscar coisas dentro da Bíblia, da palavra do Senhor, que venham te mostrar se isso que você tá sentindo vem da parte de Deus ou não. E se não vem da parte de Deus, pra que vocês lutem contra isso juntos, porque nós somos um corpo. Eu preciso de você e você precisa de mim. Então, nós temos que nos ajudar. E tipo, orem juntos. E se você não tem liberdade com uma pessoa a esse ponto, se você fala, cara, eu não consigo falar pra alguém isso que eu tô sentindo, ou isso que eu tô fazendo, isso que eu tô pensando, chega no teu quarto e ora. Não existe pessoa que te compreende melhor do que o Espírito Santo. Não existe pessoa que compreende melhor do que o Senhor Jesus. E tipo assim, mesmo que ele saiba o que você tá sentindo, ele quer ouvir da sua boca. Quando você confessa, confessar é a mesma coisa que trazer isso pra luz. Quando você confessa em voz alta, o Senhor vem em seu socorro. É nas suas fraquezas que ele te fortalece. Ele resplandece nas suas fraquezas. Nós não somos perfeitos, nós somos humanos, nós sentimos, nós pecamos, nós fazemos coisas que nos deixam sujos, mas cara, o Senhor te conhece desde o ventre da sua mãe, Ele se preocupou com cada detalhe seu, e Ele te aceita, Ele diz pra você vir como você está, Ele quer te mudar e quer te moldar, mas com amor. O Senhor não é um pai ruim, Ele é um pai amoroso, ele cuida de nós, ele te aceita, ele te ama, mesmo sabendo de tudo que você um dia já fez, de tudo que um dia já passou pela sua mente. Então, não permita que os seus pensamentos desçam para o seu coração. Você tem como impedir isso, você tem como se policiar e vigiar. Se você não consegue ainda falar com alguém sobre isso, vá para o seu quarto, só saia de lá quando aquilo que estava no seu coração e na sua cabeça não esteja mais, sabe? Coloca tudo pro Senhor e pede pra Ele tirar. Ele tira, de verdade. Ele nos ama muito e Ele se importa com as suas coisas, com as minhas coisas. Ele quer nos ver bem, Ele quer que nós vivamos a plenitude dEle. E viver a plenitude de Deus inclui sermos livres de nós mesmos, livres das coisas que Satanás nos impõe e a gente nem percebe. Viver livre das coisas que nós mesmos, nos machucamos, algo que passou e você não se libertou daquilo, ou algo que não aconteceu e você queria que tivesse acontecido e você continua vivendo naquilo. A sua vida não gira em torno de cadeias, você é livre, Cristo pagou um preço por você na cruz. Então você não tem que viver dessa forma, seja livre. Entra no seu quarto, fala com o Senhor e só saia de lá quando você se sentir mais livre, mais liberta, mais leve. O Senhor te ama e Ele quer que você viva a plenitude. Ele veio para nos dar vida, vida em abundância.
E isso fala da gente ser livre, da gente não viver nas mesmas coisas, não viver nos mesmos problemas, sabe? O Senhor nos ama. E é isso que eu queria deixar pra vocês. Que Deus abençoe.